Salve, salve galera, chegando aqui eu, Carlos Costa, nos estúdios do Motorsport.com, aqui em São Paulo, para falar dos principais rescaldos, repercussões, melhor dizendo, do GP da Grã-Bretanha, 10ª etapa do Mundial 2022 da Fórmula 1, disputada neste fim de semana em Silverstone. E a gente teve aí alguns entreveros, tensões, algumas alfinetadas indiretas, e a gente vai abordar tudo isso com vocês. Comigo, aqui nos estúdios, Eric Gabriel, também repórter do Motorsport.com. E para começo de conversa, Eric, a gente vai abordar a relação entre Ferrari e Charles Leclerc, inclusive trazendo um rádio entre os dois, né? Explica rapidamente o contexto desse rádio e a gente toca pra galera. Todo mundo sabe que o que aconteceu com o Charles Leclerc, principalmente depois do safety car, todo mundo entrando ali atrás dele, colocando pneus macios e ele permanecendo com pneus duros e desgastados, tendo que segurar praticamente na unha a posição. Ele relargou na liderança e acabou finalizando na 4ª posição. Obviamente não gostou nada, muita gente questionando ali as estratégias da Ferrari, e ele próprio no rádio acabou mostrando a insatisfação, né, e praticamente falando apenas da vitória do Sainz por educação, podemos dizer assim, porque ele é seu companheiro de equipe. Vamos ouvir o rádio então entre Leclerc e Ferrari e depois a gente debate um pouco sobre como fica o clima no time de Maranello. The amount of race time that we have lost in this race is... Oh my god. Only good thing about today is that Carlos won, but freaking hell. Guys, anyway, enjoy the victory. Bom, vocês ouviram aí a comunicação entre o Monegasco e o time de Maranello, e agora eu e Eric a gente vai debater um pouquinho sobre como fica essa relação, né? Não é a primeira vez que a Ferrari erra na estratégia do Leclerc, a gente pode lembrar aí do GP de Mônaco, no qual o Sainz inclusive termina à frente do Monegasco, Leclerc também 4º lugar naquela etapa do Principado, vencida por Sérgio Pérez e com o Verstappen em 3º. Eric, em meio a erros de estratégia por parte da Ferrari, problemas de confiabilidade, Sainz em algum grau também crescendo, inclusive está perto do Charles no campeonato, a gente vai trazer a tabela na sequência. Como é que você vê o clima aí da Ferrari, principalmente tendo como foco as pretensões de título do Leclerc? Acabam muito complicadas, assim, até porque a confiabilidade no carro, a própria estratégia, né, não é a primeira vez que a Ferrari erra numa estratégia. Então, o Charles Leclerc ele tem um obstáculo adicional, além do próprio Max Verstappen, além da própria Red Bull nesse campeonato. E daqui a pouquinho, né, ele já está ali fungando no cangote dele na classificação do campeonato o Carlos Sainz, o seu companheiro de equipe, e também a Mercedes, que vem crescendo aí nas últimas corridas. Então, como se não bastassem os obstáculos naturais, né, os seus concorrentes, os seus rivais, a Ferrari se coloca como um dos obstáculos do próprio Leclerc, né? Porque como que vai agora, a partir desse momento, como ele vai confiar em alguma estratégia, como ele vai confiar no carro, né, depois de alguns abandonos. Então, o torcedor ferrarista ali, principalmente o torcedor do Leclerc, acaba se colocando alguns pontos de interrogação nas suas próprias cabeças em relação ao que pode ser nesse campeonato, que poderia ser desde o início do ano uma campanha por título. Agora parece que até o vice-campeonato, né, ele não é o vice-líder, mas parece até que o vice-campeonato parece já ser algo um pouco distante. Vamos ver como é que fica a relação entre o Leclerc e o Mattia Binotto, em especial o chefe da Ferrari, né? Depois do GP da Grã-Bretanha, o piloto e o chefão do time de Maranello foram vistos conversando ali num tom que não parecia dos melhores. Muita gente atribui esse papo aí à comunicação de rádio do Leclerc com a equipe depois da corrida, né? Em que o Leclerc cobra aí a Ferrari de maneira um pouco velada e dá aquela felicitação ao Sainz, meio que por educação. Mas eu quero saber de vocês, tá começando a azedar a relação entre Leclerc e Binotto? O que vocês acham? Deixem a opinião aqui na área de comentários, mas agora a gente traz outra faceta aí desse encerramento de corrida, vamos colocar assim, um pouco conflituoso ali pro Leclerc, porque ele tem o pneu mais velho, é despachado pelo Sainz, é despachado também pelo Pérez, né? E aí chega o Hamilton e trava uma batalha bem interessante com ele, né? E depois da corrida, Hamilton, que consegue superar o Leclerc, termina em 3º, completa o pódio ali em Silverstone, ele dá uma declaração aí que eu particularmente interpretei como uma relativa alfinetada ao Verstappen. Explica pra galera, Eric. Eu tenho aqui, inclusive, a declaração do Hamilton. Ele diz aqui: ótima disputa. Ele, o Leclerc, é um piloto muito sensato, claramente muito diferente do que vivi no ano passado aqui.
Na Copse, por exemplo, nós dois passamos por ela sem nenhum problema. Então, falando da curva em que houve o entreveiro ali no passado com o Max Verstappen e que dessa vez não houve problemas, porque muita gente falava que não dava para passar por ali, ele acabou provando que dava e agora nesse ano ele aproveita para dar um cutucãozinho, ele que vive um bom momento novamente, quem sabe agora ele consegue falar tranquilamente sem ter nenhum tipo de problema, ninguém jogando na cara que o rendimento dele ou o rendimento da Mercedes tá ruim para desmenti-lo logo em seguida. Mas o fato é que ele lembrou de Max Verstappen nesse confronto com o Charles Leclerc. A meu ver ficou bem flagrante ali que ele fez uma menção ao Verstappen, né? Eu quero saber de vocês acham que de fato foi uma alfinetada ao holandês da Red Bull? Quando ele fala, nós dois passamos pela Copse sem problemas, fica o recado, pelo menos essa é a minha avaliação, Ericão. Mas vamos abordar também o Max Verstappen, Eric. Nessa corrida, apesar dos problemas aí com detritos que ele pegou no meio do caminho, se não me falha a memória, detritos de uma AlphaTauri, provavelmente do Tsunoda, em função do envolvimento do japonês ali no acidente no começo de corrida, ele acabou tendo uma perda de rendimento e fez uma corrida ali de contenção de danos, né? Com certeza. Ali no início da corrida, tudo parecia que ele iria abandonar, muita gente imaginou que ele faria isso, e depois ali a equipe, né, um papel muito importante, nós ouvimos os rádios ali da equipe durante a transmissão, a equipe acalmando o piloto, fazendo com que ele entendesse que a partir daquele momento era uma corrida para você conter danos, o maior número de pontos ali que você poderia salvar, e acabou salvando. E se a gente observa toda essa questão da pontuação do campeonato e tal, numa corrida em que o Verstappen vai mal, não por causa dele, mas por causa da equipe, e o Leclerc, que é o cara apontado como o cara que vai combatê-lo nesse título, fica em quarto, né, dá para dizer, quem sabe ali, que o Verstappen pode ter tido a primeira sorte de campeão do campeonato. Não diria nem tanto que foi mal por causa da equipe, é meio que um azar mesmo, né, por pegar ali o detrito e tudo mais. De todo modo, a gente tem a classificação da seguinte forma: Verstappen com 181 pontos, estou pegando a minha colinha aqui, Pérez 147, Charles Leclerc 138 e, meus caros, Carlos Sainz já com 127 pontos, apenas 11 pontos atrás do seu companheiro de equipe, Charles Leclerc. Eric, o Sainz ganha vida aí na briga pelo título ou é fogo de palha? De todo modo, para além da perspectiva de campeonato do espanhol, ele tá reagindo, né? Desde Mônaco, até eu diria. Se a gente lembrar o Canadá, em tese ele não venceu aquela corrida por uma questão técnica até do carro da Ferrari, a melhor tração da Red Bull, né, prevaleceu sobre o GP, prevaleceu ali no GP do Canadá. E 11 pontos nessa Fórmula 1, a gente está chegando ainda à metade do campeonato, e isso pode não significar nada. Lembrando que o Sainz foi melhor que o próprio Leclerc no ano passado, e agora, na briga, né, entre os dois, o espanhol vai reagindo, conquistou sua primeira pole position na temporada, aliás, na história, na carreira, depois de 150 tentativas, e a primeira vitória. Então eu acho que nesse momento ele vem num viés de alta, um momento de ampla confiança, ao contrário do início do ano, e ao contrário disso, na contramão, literalmente, o Leclerc desconfiado de tudo, desconfiado da própria equipe, não sabe se vai contar com o carro que vai chegar até o final, e principalmente a estratégia da equipe. Eu acho que a pulga, não é que o Leclerc tem uma pulga atrás da orelha, tem um elefante atrás da orelha, ao mesmo tempo que o Sainz vem surfando num bom momento. A questão agora é saber se, independentemente dos dois ali, quem conseguir ser o cara da Ferrari para brigar com o Verstappen, se realmente vai ter o punch para combater o holandês. E aí é uma outra história que acho que a gente vai abordar nos próximos vídeos. A gente quer saber os seus palpites, pessoal. Mandem aqui na área de comentários. Sainz consegue aí capitalizar em cima desse bom momento dele e de uma eventual rusga entre Leclerc e Binotto? Comentem abaixo, façam aí as suas previsões para o campeonato, sobre Verstappen e tudo mais. Também sobre o que disse o Hamilton depois do GP da Grã-Bretanha. E claro, manda aqui o seu like também, deixa o joinha clicado, a curtida é muito importante, além de você se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todos os nossos programas. Amanhã a gente tem o Telemetria com o Rico Penteado e de quinta-feira, em diante, toda a cobertura aí do fim de semana da Fórmula 1 na Áustria, 11ª etapa do Mundial 2022 da F1, Red Bull Ring, casa do time austríaco, portanto um relativo favoritismo do Verstappen, mas vocês podem também arriscar aqui os seus palpites para vitorioso, top 3 e tudo mais. A gente se vê na próxima, um grande abraço, tchau, tchau.